Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Felipe Oliveira. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações, já vai deixando aquele likezão que o vídeo tá top demais. Então, sem perder mais tempo, solta a vinheta e vamos lá. Em 1996, a gente morava em uma casa muito simples. Eu tinha apenas 6 anos de idade. Moravam eu e mais 7 irmãos, meu pai e minha mãe. Ao total, eram 10 pessoas. Tinha outros irmãos meus que já tinham casado e tinham ido morar na sua própria casa. E a nossa casa era muito simples, era uma casa de esquina, a gente morava de aluguel. E ela era de telha, a gente era muito simples, uma família muito simples. Chegamos a passar algumas necessidades, porque nessa época era difícil e eram muitas pessoas, né? Foi quando a gente passou por um momento difícil. Uma chuva muito forte veio sobre a cidade seropédica e aconteceu uma enchente. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar nessa enchente de 1996, que aconteceu na cidade seropédica do Rio de Janeiro. E a água subiu muito rápido e na mesma rua, mais à frente, meu pai estava construindo a nossa casa. Só que ela estava só com laje, não tinha portas e nem janelas. Meu pai rapidamente foi lá e fez um andaime na metade da casa e levou a gente para lá. Nós perdemos tudo, tudo. Perdemos sofá, geladeira, fogão. A gente não tinha muita coisa, mas o pouco que a gente tinha ali, que era pra gente usar, né? A gente acabou perdendo. Não deu para salvar nada. Algumas mudas de roupa e só. E a gente ficou lá nesse andaime que meu pai montou por alguns dias, porque a água demorou muito a abaixar. Foi uma enchente violenta, muita água mesmo. Enfim, a água baixou, tudo isso passou, a gente voltou lá para outra casa, limpou tudo e voltamos a morar lá. Ao decorrer do ano, quando foi chegando em novembro, aconteceu uma tempestade, uma chuva de vento muito forte. Lá nessa casa onde a gente morava, só o banheiro era de laje. E a minha mãe correu com a gente para dentro do banheiro, trancou a gente dentro do banheiro, ficamos todos lá. E muita chuva, muito raio caindo, muita trovoada. E quando essa tempestade cessou, nós saímos. A nossa casa estava toda destruída, não tinha uma telha no teto. Até o muro que cercava lá o quintal acabou caindo com a força do vento. E nesse dia foi muito triste porque a gente tinha acabado de superar uma enchente, passar por um momento difícil, e no mesmo ano, no mês de novembro, aconteceu essa tempestade, essa chuva de vento que acabou destruindo a nossa casa outra vez. E eu lembro que a nossa casa que meu pai estava construindo ainda já tinham colocado portas e janela. E no horário que aconteceu essa tempestade, nesse dia, meu pai estava trabalhando. E minha mãe, ela pegou, chamou meus irmãos e resolvemos ir para outra casa. Mesmo estando sem piso, sem as coisas ainda, só tinha as portas e a janela. Porque não tinha condições da gente ficar nessa casa onde a gente morava. Estava toda destruída e não tinha telha, não tinha nada. Pegamos as coisas que deu para pegar, que não sofreu tanto dano, e levamos para outra casa e ficamos lá. Quando meu pai chegou do trabalho, já encontrou todos lá na casa nova e ele foi lá na outra casa, viu o que tinha acontecido e a gente foi morando lá e aos poucos foi construindo e ajeitando a casa nova. Então o que eu quero falar para você é, nós passamos por dois momentos difíceis durante um período de meses assim. Primeiro veio a enchente e levou todas as nossas coisas, perdemos tudo, não sobrou nada. Minha mãe começou a trabalhar, meu pai também, conquistamos algumas coisas de novo. E quando a gente estava se levantando, veio a tempestade, a chuva de vento e destruiu tudo novamente. Minha mãe, em nenhum momento ela ficou desesperada. Ela manteve a calma, acreditou e confiou em Deus. E aquele momento passou, nós conseguimos conquistar tudo novamente. A minha mãe hoje já está na segunda casa dela que ela construiu. A outra estava muito velhinha, ela acabou construindo outra. Graças a Deus tem tudo lá dentro da casa dela, não falta nada. E foi um momento de muita superação, porque passamos duas tragédias em pouco tempo de espaço, né?
E aquilo talvez poderia ter afetado a minha mãe, ter afetado a gente. E minha mãe poderia ter pensado até em desistir em algum momento. Mas ela não desistiu, ela foi firme, foi confiante em Deus, manteve sua fé e conseguiu superar e passar por esse momento que foi tão terrível. E hoje eu estou aqui, posso contar isso e me orgulhar da minha mãe, dos meus irmãos e agradecer a Deus por ter dado todo o livramento pra gente, porque poderia ter acontecido coisa pior e nós conseguimos vencer. Então, nunca pense que é o fim, tá? Sempre mantenha a sua fé em Deus, acredite, confie que tudo vai dar certo e você vai conseguir vencer.